braço, de uma perna, de movimento, poucas tragédias mudam tanto a vida das pessoas quanto uma mutilação. Elas lembram guerras ou acidentes violentos. Um amputado é quase sempre vítima de um trauma assim. Certo? Nem sempre. A maior causa de amputações no Brasil é uma doença previsível e tratável. O diabetes. Os números são assustadores e o alerta é da Sociedade de Diabéticos. Na sala de fisioterapia, um jovem engenheiro que foi vítima de um acidente de moto. Já o motorista profissional bateu com o carro. Mas eles são exceções aqui neste centro da Associação Brasileira de Reabilitação, a BBR do Rio. A maior parte das amputações no Brasil não se deve a acidentes, como poderia se imaginar. O número é oficial. Segundo o Ministério da Saúde, 70% das cirurgias para retiradas de membros no Brasil são por causa do diabetes. Este número poderia ser bem menor. São 55 mil amputações por ano no Brasil de pacientes diabéticos. E o trauma chega no momento da vida em que a idade faz a mutilação ficar ainda mais difícil. Dona Maria, aos 66 anos, sonha com a possibilidade de usar uma prótese. Não vejo a hora de eu poder, pelo menos, poder andar na minha casa, né, fazer alguma coisa. Eu não vejo a hora de poder voltar a andar, né. Os médicos chamam a atenção para os primeiros sintomas da doença. Sede e fome exageradas, vontade constante de urinar, cansaço, perda de peso, visão embaçada e, principalmente, dificuldade de cicatrização de machucados. O motorista Roberto Barreto se arrepende de não ter se preocupado quando os sinais apareceram. Eu estava fazendo tratamento, aí eu parei de tomar o remédio, aí estava dirigindo, aí um calo no dedo direito, mindinho, aí eu raspei, aí feriu, aí eu abafei com o sapato. Aí deu gangrena. O presidente da Associação de Diabéticos do Rio de Janeiro diz que não são só os pacientes que precisam ficar atentos. Para ele, a falta de conhecimento dos próprios médicos dificulta a identificação dos primeiros sintomas. Os trabalhos internacionais mostram com clareza que quando se aplica adequadamente um modelo de educação, um modelo de cuidado precoce, de diagnóstico e de tratamento imediato, você pode diminuir em até 80% o número dessas amputações. Os médicos dizem que, apesar das dificuldades, a amputação não deve ser encarada como uma condenação. É o que prova o motorista Roberto. Ele, aos poucos, está voltando a andar e até a jogar futebol. Caminhando bem. Subo morro e tudo, desço escada, subo escada. Agora tomando remédio direitinho, não paro, entendeu? Tudo no horário. Chega, esse foi um exemplo para mim. Hora de RJ Saúde, hoje tirando as dúvidas sobre diabetes. Como chegaram muitas, vamos começar logo respondendo, doutor Luiz Fernando? Vamos lá ver a primeira que chegou pra gente. Diabetes é hereditário? É a pergunta da Thaís de São Gonçalo. Olha, Thaís, o diabetes pode ser hereditário no sentido de que pessoas têm mais chance de ter diabetes. Agora, vamos rever o que é o diabetes, para a gente poder entender tudo isso. O diabetes é uma doença onde tem a ver com a produção de insulina, que é um hormônio que está produzido no pâncreas, dentro da barriga da gente. A insulina funciona como uma chave que abre a célula para deixar o açúcar entrar, que é a energia para o nosso corpo funcionar. O diabético ou não tem insulina suficiente, ou ele tem uma insulina que não consegue abrir essa célula, que é o caso do diabetes tipo 2. E esse sim, uma tendência hereditária. E esse açúcar que sobra, que não é aproveitado, fica circulando no nosso sangue e aí vão acontecer todos os sintomas de diabetes. E às vezes pode ser hereditário mesmo? Pode. A pessoa tem uma tendência maior a apresentar o diabetes. Vamos ver a próxima pergunta que chegou. Como posso prevenir o diabetes? É a dúvida do Wellington. Até em casos hereditários, há como prevenir? Exatamente. Você pode até prevenir de não acontecer mesmo, ou pode atrasar essa chegada do diabetes muito tempo. Então, é muito importante que a gente preste atenção. O que pode ser feito? Principalmente, fazer atividade física. Caminhar pelo menos 5 vezes por semana, por 40 minutos, uma marcha bastante acelerada. Não vale parar para conversar no caminho com o amigo que encontrar, não. Não é para caminhar perna, mesmo. é exercício. E muito importante é controlar o peso. Existe sempre uma dúvida, será que eu estou no peso correto, dependendo da minha altura? Realmente depende da altura. O ideal é que você calcule o índice de massa corporal. Ele é uma conta simples, pega o seu peso em quilos e divide pela sua altura em metros elevado ao quadrado. Ou seja, a altura vezes a própria altura em metros é o divisor do peso. Isso vai dar um número.
você tem que manter o seu IMC entre 20 e 25, tá? Acima de 25 você tem sobrepeso e acima de 30 a pessoa está obesa. E para isso a melhor coisa é manter uma dieta equilibrada. Comer pelo menos 5 porções de frutas ou vegetais por dia e evitar o excesso de carboidrato, que são os açúcares, seja o açúcar doce, como o povo conhece, ou os açúcares do tipo do arroz, da batata, do amido em geral. E as gorduras também devem ser controladas. Ó, se você perder essa continha aí, esses índices, está tudo lá no g1.com.br/RJ para você fazer isso direitinho. Vamos ver a próxima pergunta que chegou? Qual o exame indicado para diagnosticar o diabetes? Pergunta do Daniel de Marechal Hermes. Daniel, você fez tudo isso e está em dúvida se tem diabetes. O que você deve fazer? Pelo menos uma vez por ano, dosar a quantidade de glicose, ou seja, do açúcar que está circulando no seu sangue em jejum. Isso é só para quem tem alguma possibilidade de ter, tem casos na família ou todo mundo deve fazer? Todo mundo devia fazer pelo menos uma vez por ano, Ana, no exame periódico. Para quê? Para que surpreenda o diabetes. O diabetes é uma doença insidiosa, uma doença traiçoeira. Ela não dá sintomas logo no início. E principalmente não dá complicação no início. E depois, se apesar de tudo isso, a diabetes apareceu ou se instalou, procurar tratamento e seguir esse tratamento o mais rigidamente possível. Ele inclui medicamentos, pode ou não precisar da insulina injetável, vai depender do tipo do diabetes, e também o controle da pressão arterial, porque diabetes e doença do coração andam de mãozinha dada. Então, evitar o diabetes para evitar, controlar o diabetes e a pressão arterial para evitar derrame e infarto. Vamos ver a próxima pergunta que chegou. Quais são os sintomas do diabetes? O doutor João já falou aqui que não dá muitos sintomas, né? A pergunta da Dayana. Olha, Dayana, um sintoma característico é um excesso de sede e uma quantidade muito grande de urina, desproporcional à quantidade de líquido que você tome. Se você lembrar daquela imagem, aquele açúcar fica circulando no sangue da gente. Como é que o corpo bota para fora? Bota para fora no xixi. Então ele quer que você tome mais líquido para ficar bem diluído e depois tentar expelir junto com a urina. Vamos ver, temos já mais uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Tive diabetes na gravidez, posso ter novamente? Essa é uma dúvida de muitas grávidas, quem mandou foi a Fátima de Caxias. Olha, Fátima, o diabetes gestacional é uma doença separada. Você pode ter tido diabetes na gravidez e nunca mais apresentar, mas deve controlar sempre, porque pode ser o sinal de um diabetes que iria aparecer lá na frente da sua vida e que chegou junto com a gravidez. São duas doenças que não pode se identificar da primeira vez, tem que acompanhar para saber. Como chegaram muitas perguntas, o doutor Luiz Fernando vai lá para o g1.com.br/RJ daqui a pouquinho, depois do jornal, para acabar de responder as dúvidas, Todas certo? elas.